Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para começar essa escola bíblica dominical. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, que o Senhor vem nos dar, Senhor, nesta manhã, de aprender a Tua Palavra. Eu venho te pedir, Papai querido Senhor, que o Senhor venha, Papai querido Senhor, falar com todos nós, Papai querido, edificar a nossa vida, Senhor, nos ensinar, Senhor, algo, Senhor, que possa mudar, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, Papai querido. Que o Senhor venha, Papai querido Senhor, ensinar também, Senhor, o Teu servo, Senhor, que vai trazer o alimento para nós nessa manhã, Papai querido Senhor, que o Senhor vai falar com todos nós, seja os que estão aqui, seja os que estão nessa live assistindo, Pai querido Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu chamar o nosso professor Marco já para estar iniciando essa aula. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, pode se assentar. Nossa lição hoje é a lição de número 5, enfrentando gigantes, conquistando vitórias. O texto áureo diz: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. A nossa lição hoje é a respeito de Davi. Nós vamos encontrar lições, encontrar respostas, exemplos na vida de Davi, quando ele enfrentou o gigante, e para que a gente mesmo saiba como lidar com os gigantes da nossa vida. Como eu falo sempre, essa aqui é um resumo da nossa lição, né? Normalmente a lição tem um horário de 1h30, que a gente vai ter mais ou menos 1 hora, então eu vou pular algumas partes, porque muito do começo é sempre história, contando a história, mas acho que todo mundo aqui já ouviu falar da história do rei Davi. Então, eu vou pulando um ponto ou outro e indo diretamente para o que importa. E no ponto 1, 2, no comentário do autor, quando ele fala sobre Davi, quando ele chega ao rei Saul, ele fala: olha, eu vou lá, porque eu já lutei contra um leão e contra um urso, Deus me deu a vitória, e agora ele vai me dar a vitória contra esse gigante também. A lição aponta, nessa fala de Davi, a lição aponta uma coisa que eu achei interessante. Fala assim: fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus, a fim de resolver as crises do presente. Fé, nós temos falado aqui muito sobre fé, desde essas lições. Fé, confiança em Deus, esperança. E nada disso é algo que surge do nada. Você não acorda um dia e fala: nossa, tô cheio de fé agora pode vir o que for, que eu tô inabalável na minha fé. Fé é uma construção. Aquela fé inicial, a fé necessária para crer em Jesus como seu Salvador, ela, entre aspas, pode surgir do nada. Você pode entrar numa igreja sem ter crido em Deus, assistir uma palavra, Deus iluminar seu coração, te transformar, e você sair daqui crendo, e pronto, você já está salvo. Mas a fé que exige a caminhada com Deus, no nosso dia a dia, não é assim. Não é algo que surge em um momento e acabou. Ela é uma construção. Como que funciona isso? Ela é baseada nessa primeira fé, nessa fé inicial que nós temos, que nos faz ser salvo, mas a nossa caminhada com Deus, nossas experiências com Deus. Então, quando você é um novo convertido, por exemplo, talvez você enfrente uma dificuldade financeira e você não ora pedindo para Deus ajuda. Você não tem esse conhecimento, você não sabe que Deus é o seu provedor, que você acabou de começar. Mas Deus, ele provê. Então você enfrenta uma dificuldade, Deus vai, envia uma cesta básica, envia um dinheiro, abre uma porta de emprego, sem você pedir, sem você ter tido fé por aquilo. E aquilo te desperta algo. Você fala: olha, eu acho que Deus provê. Isso te mostra que Deus é um Deus provedor. Deus se revela a você como alguém que cuida de você. Então, na próxima dificuldade, o que você vai fazer? Você vai orar. Fala: Deus, o Senhor me ajudou daquela vez, me ajuda agora. E Deus vai e ajuda. Ele vai e faz aquilo que você está precisando, vai. Só que chega um momento que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Deus fala: olha, eu vou fazer, mas não agora, por exemplo. Deus fala: espera.
Então vai exigir de você uma fé maior. Como você vai crer? Lembrando do passado. Você fala, olha, se Deus proveu para mim até hoje, mesmo que Ele está mandando eu esperar agora, eu sei que Ele vai prover. Ele proveu das outras vezes. Foi o que aconteceu com Davi. Ele falou, olha, eu tenho um desafio aqui agora, que é esse gigante. Mas Deus proveu antes. Deus me deu a vitória antes, então Ele vai me dar a vitória agora. Isso se chama maturidade. Maturidade cristã. É uma consequência de uma vida e de uma caminhada com Deus. Você aprende com Deus. Você aprende que Ele é confiável. Lendo a palavra dEle, vindo na igreja, se relacionando com o corpo de Cristo, que é a igreja, vivendo uma vida com Deus, você aprende que Ele é um Deus confiável. Você aprende que Ele vai prover. Então, na hora que você lembra das suas experiências passadas, servem como combustível para a sua vida. Por isso elas são tão importantes. E o que vai acontecer? O que você está enfrentando agora, um dia vai ser a experiência passada que vai te impulsionar para outros problemas. Então, o que você está passando hoje, você vai lembrar daqui meses, semanas ou anos, e vai falar, olha, Deus também me deu a vitória naquele dia e também vai me dar a vitória agora. A gente vai caminhando de problema em problema, tendo esperança de que Deus vai prover. Caminhando e falando, não, como Jesus disse, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou, já basta cada dia o seu mal. É cada dia. Nós pedimos a Deus a graça para viver cada dia. Esperamos a vitória de cada dia. E nos motivamos pela vitória do passado. Então é muito importante lembrar-nos da nossa vida com Deus. Se você ainda não tem uma vida com Deus, comece agora. Pode começar com uma simples oração. Um pequeno problema da sua vida que você coloca aos pés da cruz, já pode servir para dar esse start na sua vida com Deus. A parte 1.3, o comentário do autor também diz assim: antes da luta contra Golias, Davi apresenta a Saul um currículo obtido na solidão. Vitórias que surgem em lugares que ninguém, a não ser o Senhor, poderia contemplá-las. A Bíblia nos diz que puseram em Davi as vestes de guerra de Saul, mas o tamanho e o peso lhe impediam de caminhar. Davi retira aquelas vestes e lança a mão de sua arma, a funda. Estamos sempre tentando colocar nossa armadura em alguém ou vestir alguém com a nossa armadura. Infelizmente, ainda não descobrimos que não precisamos copiar ideias de outras pessoas, porque temos um Deus revelador, capaz de nos dar armas poderosas que por muitas vezes são surpreendentes. Esse ponto, Davi ele fala, não, Deus me deu a vitória antes, vai me dar a vitória agora, fica tranquilo, eu venci o leão, venci o urso, vou vencer o gigante. Deus fala, então tá bom, vai lá, mas antes, vou te dar a minha armadura, a armadura do rei, era especial, você vai pegar ela, a melhor que tem, veste ela e vai. Davi veste e fala, não consigo andar, ele era novo, era um jovem, alguns dizem que Davi tinha 16, 17 anos quando isso aconteceu. É óbvio que uma armadura feita de metal para um guerreiro como Saul não ia servir para ele. Ele não tinha experiência de campo. Ele não sabia como se portar com uma armadura. Fala, isso aqui não serve para mim, eu vou morrer lá. Ele arranca a armadura, pega a funda dele, que era quase como um estilingue, fala, bora. Isso ensina, como a lição fala, que Deus, ele nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória. Mas ao mesmo tempo, as coisas são do jeito de Deus. A vitória vem, mas não é do nosso jeito, ou do jeito da outra pessoa. Deus ele faz as coisas no tempo dele e do jeito dele. Deus não queria que Davi vencesse com a armadura de Saul. Não era no poder de uma espada ou de um escudo. Era com a funda. Por que uma funda? Uma funda que era mais uma ferramenta do que uma arma. Por quê? Para revelar o poder de Deus, é o que Davi fala para o gigante. A hora que ele encontra ele fala, olha, você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Se ele fosse com armadura, com espada, com um monte de coisa, podiam falar, é porque ele venceu, porque ele estava armado, ele estava bem, ele tinha armadura, ele tinha proteção, ele tinha como atacar. Deus fala, não, vai ser sem armadura, vai ser sem nada, para provar que é o meu poder e não a ferramenta dele. A gente precisa entender que nem tudo que dá certo na vida de uma pessoa cabe na nossa vida. Deus ele é um Deus único e ele tem uma forma única de trabalhar em cada circunstância e em cada pessoa. A gente não pode limitar Deus a certas circunstâncias. Não.
Deus me deu a vitória da última vez de uma forma. Então vai ter que ser desse jeito. Também minha vitória agora? Não. Deus deu a vitória antes e dá a vitória agora? Sim, mas é do jeito dele. Às vezes a gente tenta forçar a armadura quando Deus quer que a gente use a funda. Não podemos limitar Deus. Temos que entender que Ele faz do jeito dele. Temos que estar sempre a postos, ter a disposição para falar sim, Senhor. Falar, Deus, o Senhor vai fazer, mas como? Deus vai falar, olha, faz isso, sim, Senhor. Ele vai falar, não faz nada, sim, Senhor. É assim que tem que funcionar. A vitória vem dele e é do jeito dele. Pode parecer a coisa mais louca, a coisa mais idiota se Deus falar, faz isso, é Deus, mas não tem como eu conseguir tal coisa fazendo isso. É impossível, não funciona. Mas se Deus falou para você fazer, faz. Porque Ele sabe melhor do que a gente. A gente aprende com as pessoas à nossa volta. Nós aprendemos com os irmãos mais maduros na fé. Porque tem um padrão, normalmente. Então, você aprende sim com os irmãos mais maduros na fé, com a sua família. Você pede conselho, você pede instrução. Mas esteja sempre colocando a opinião de Deus acima das outras. Conselhos, tudo isso é bom. Deus manda a gente pedir conselho. Mas se Deus te diz uma coisa e as pessoas te dizem outra, fique com Deus te diz. Mesmo que pareça louco, mesmo que pareça que não faz sentido, mesmo que pareça que não vai acontecer daquele jeito, fique com o que Deus te diz. O 2:1 diz assim: Davi, ao ver o gigante, não se desesperou, nem tampouco se entregou ao desânimo. Sua confiança em Deus era tanta que ele procurou o que o rei daria àquele que derrotasse o gigante. Isso aqui é uma coisa interessante. Davi, ele chega lá no campo de batalha, que a história, os irmãos sabem, tinha um vale que separava de um lado o povo de Israel, do outro lado os filisteus. E o povo de Israel estava acampado, porque os filisteus chegaram lá, Israel acampou para ficar pronto para a batalha. Davi foi lá entregar suprimento para os irmãos dele, a mando do pai. E ele vê aquilo lá, e todo dia, se eu não me engano, 2 vezes por dia, saía do lado dos filisteus um gigante, ele ia até no meio do vale, gritava ofensas ao povo de Israel, chamando eles de covarde, de medroso, falando que o Deus dele não era nada, que eles não tinham coragem de lutar contra o gigante, e voltava. Tem uma hora que Davi chega lá, era uma dessas horas que o gigante vai lá. Ele viu o gigante falando as coisas, falou, mas quem que esse circunciso pensa que é para ofender o povo de Deus vivo? Fala, não, mas ele é um gigante, tem uns 3 metros, um guerreiro forte. Aí ele fala assim, mas assim, o rei tá lá falando que quem vencer ele vai ter uma vitória lá, mas ele é um gigante de 3 metros. Tava todo mundo pensando o quê? No gigante de 3 metros. No nível dele, no poder dele, na força dele, na velocidade. Em como ia ser difícil cortar ele com uma espada, ele tinha 3 metros. Mas Davi, a hora que ele fala, mas o que o rei vai dar para quem derrotar ele? Enquanto estava todo mundo pensando no gigante, Davi já estava pensando no que ele ganharia quando ele derrotasse o gigante. Essa mudança de perspectiva é algo importante. Isso revela a confiança de Davi em Deus. O problema para ele não era o gigante. Ele sabia que para Deus era fácil derrotar o gigante. Ele já estava pensando na vitória. Ele estava falando, olha, o que eu vou ganhar quando Deus me der esse gigante? Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma mudança de perspectiva. Boa parte, é uma experiência que eu tenho. Boa parte da minha caminhada com Deus, muitas vezes Deus muda mais a mim mesmo do que as circunstâncias. A minha oração sobre um problema mais muda a mim do que os meus problemas. Muitas vezes Deus ele usou a Davi, usou, mas ele podia ter usado qualquer um daqueles homens. Bastasse eles terem fé. A circunstância era a mesma para todos os homens, incluindo para Davi. Era um gigante de 3 metros, com força, com velocidade, com coragem, com experiência, acima de todos eles. Era algo dentro de Davi que mudou tudo. Era a fé dele. Era a forma dele de encarar a vida e de encarar os problemas. Você tem encarado a vida e encarado os problemas de uma forma que condiz com a fé que você diz ter? A gente se comporta como se Deus estivesse com a gente? Ou falar Deus está comigo e Deus vai dar vitória é só isso, só falar? Você se comporta como se você de verdade acreditasse que Deus vai dar vitória? Ou é só algo para fora? De dentro para fora? A
forma de encarar a vida diz muito sobre como a gente vai viver essa vida. Como eu disse, as orações muitas vezes mudam mais a gente, na maior parte do tempo. As nossas orações vão mudar a gente do que as circunstâncias. Muitas vezes mudar as circunstâncias que nós estamos orando vai ser a última coisa que Deus vai fazer. Vai ter uma longa jornada, uma longa caminhada de muita oração. Deus te ensinando coisa X, coisa Y, te mudando, te fazendo melhor, te fazendo mais parecido com Ele. E no final, resolver o problema que a gente estava orando era a coisa mais simples para Deus. Ele faz isso aqui, foi. Fala, Deus, então tudo isso foi para mim mudar? É. Deus, o verdadeiro interesse de Deus em tudo isso é em nos fazer parecido com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho, ponto. Ser participante da vida de Cristo. É ser como Ele, é ter a santidade como Ele tem, é ver a vida como Ele vê, a ser como Ele é. É sobre isso que é o Evangelho, mudança de vida. Pregação da palavra de Deus é simples isso, para que as pessoas sejam como Deus é. Então Deus não está interessado nas circunstâncias. Deus não está interessado em emprego, dinheiro, casamento, tudo isso que passa. Certo? Um casamento, o dinheiro, bens materiais, tudo isso aqui passa. Quando a gente morrer, tudo isso passou. O casamento acaba, o emprego acaba, as coisas acabam. Deus está interessado naquilo que é eterno, que é a nossa alma, que é onde passaremos a eternidade. Então, Deus está mais preocupado com você do que com as circunstâncias. Ele muda as circunstâncias, Ele nos dá um emprego, nos dá um bom casamento, nos dá uma boa vida, porque Ele se importa com a gente. Mas Ele quer saber de você, da forma como você está encarando a vida. E isso é, muitas vezes, o que vai definir uma vitória ou uma derrota. Viver como se o que Deus falou que vai acontecer fosse realmente acontecer. Viver como se aquilo que Deus diz fosse a verdade, porque esse é o ponto. É de verdade. É verdade. O 2:3 é um outro ponto que diz assim: em momentos de crise e agitação, precisamos ser cautelosos com conversas, informações e sugestões. A postura de Davi lembra a importância de mantermos o foco e de não ocuparmos ou distrairmos com debates e discussões que não acrescentarão em momentos difíceis. Que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistir de nossos sonhos. Isso aqui é um ponto importante. Aqui ele fala do momento em que Davi está conversando com o irmão dele. Ele fala, não, mas como é que vai ser isso aí? O que vai ganhar? E um irmão dele, o irmão mais velho, começa a desencorajar. Fala, mas esquece só isso, você não vai conseguir lutar. Você não é um guerreiro. Se nem os guerreiros estão conseguindo, imagina você. E a lição fala sobre o cuidado com quem a gente anda conversando. Isso aqui é importante porque acho que existe dois extremos que a gente pode viver. O primeiro deles é o de não conversar com ninguém. A palavra de Deus em Provérbios, ela fala muitas vezes sobre como aquele que é sábio, o que tem conhecimento, que é prudente, ele pede conselhos. Tem um provérbio que diz que o rei que não tem conselheiros perde a batalha. A batalha onde não há conselhos é perdida. Mas o rei que tem muitos conselheiros, ele prospera. O que isso quer dizer? Que alguém que é sábio de verdade, ele vai encontrar pessoas para ele se aconselhar. Ele vai encontrar pessoas para pedir ajuda. Sobre o quê? Sobre a vida. Então o extremo que a gente pode achar é o de medo, de desconfiança, de falar, não vou conversar com ninguém nunca pode saber de nada, não vou falar nada para ninguém, porque todo mundo, como se todo mundo vivesse para acabar com você, como se tivesse um complô do universo para acabar com a sua vida. Não funciona assim. Nós não somos tão importantes a esse ponto. A gente tem que pedir conselhos. E não uma pessoa, não, eu só confio nessa pessoa. A palavra de Deus nos fala de conselheiros no plural. Um grupo de pessoas. É importante a gente ter. Esse conhecimento aqui é mais prático. E quem eu posso pedir conselhos? Eu aprendi isso com Deus. É importante que a gente tenha, se possível, nossa família. Se possível, mesmo que de fato não seja crente, mas nossa família com experiência mais do que nós, normalmente, nos é útil.
é importante. Por quê? Porque não é só pedir conselhos para qualquer pessoa. Você não para ninguém na rua e fala, viu, o que eu faço nessa circunstância aqui? Tem que ser pessoas importantes, pessoas que nos conhecem e pessoas que têm propriedade para nos ensinar. Então, o pastor, amigo para nós que sejam íntimos, certo? De preferência crente, mas não necessariamente. Mas é importante ter pessoas crentes para te aconselhar. Pode não ser todas crentes, mas é importante ter algumas. Porque elas trazem uma perspectiva de Deus nas coisas. Mas pessoas não cristãs também podem ser sábias. Podem ter coisas a nos dizer que podem ser úteis. Então é importante que a gente tenha pessoas para se aconselhar. Um extremo é esse, de não pedir conselho para ninguém, de ninguém importar, é eu e mais eu, porque todo mundo quer acabar comigo. Esse tipo de pensamento de perseguição não funciona. Um outro extremo é pedir conselho para todo mundo. É sair falando para todo mundo sua vida, contando para todo mundo seus problemas, e quem quiser ouvir você está falando, e quem quiser dar palpite você está aceitando. Isso é um outro erro gravíssimo. Por quê? Porque nem todo mundo tem um conhecimento. A ideia de tudo isso é adquirir sabedoria. Existe um provérbio que diz exatamente isso. Peça conselhos, receba a instrução e você acabará se tornando sábio. Uma forma de se tornar sábio é aprendendo com quem já é sábio. Então você senta para escutar quem tem mais experiência naquela área, você senta para ouvir quem sabe do que está falando e vai aprendendo com eles. E conforme sua vida for passando, você vai se tornando cada dia, a cada conselho, mais sábio do que no anterior. Então é importante conselhos de gente sábia. Não é para sair falando para todo mundo, porque vai ter gente que não vai ter como, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai querer acabar. Isso é normal, não há nada de especial nisso. Faz parte da nossa vida. E mais do que isso, confiar em todo mundo é você estar pedindo para receber conselho ruim e para acabar com a sua vida. Por quê? Porque da mesma forma como existe gente muito sábia no mundo, também existe gente muito tola. Então se você não pensa sobre os conselhos, se você não faz uma mediação sobre o que você está ouvindo antes de tomar as atitudes, o que vai acontecer com você? Você vai acabar dando mal na sua vida. Porque todo mundo gostaria de dar um palpite na vida do outro. Certo? Então a gente precisa fazer essa medição sobre as coisas da nossa vida. Pedir conselhos é importante? É o princípio da sabedoria. Um dos princípios da sabedoria. Peça conselho. Eu tenho até uma forma de eu tomar decisões na minha vida. Isso aqui é um conhecimento mais prático, é uma experiência que eu tenho, certo? Não necessariamente todo mundo tem que fazer assim, mas é uma forma que Deus me ensinou para tomar decisões. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu sou uma pessoa muito indecisa para coisa pequena, para um jogo que eu estou jogando, que eu tenho que tomar uma decisão, para uma comida que eu quero comer, eu vou ficar um tempão ali pensando naquilo, pensar nessa opção, certo? Então imagina os grandes problemas da minha vida, como escolher que faculdade fazer, escolher as coisas grandes e qual emprego trabalhar, tudo isso é muito difícil para mim. Então Deus, sabendo da minha decisão, ele me ensinou formas de eu tomar uma decisão. A primeira etapa para se tomar uma decisão é você fazer uma análise mais imediata dela. Como assim? Vamos supor, se alguém chega assim para você e fala, olha, vamos pecar. Alguém fala, olha, vamos pecar, vamos ali fazer um negócio errado. Você não precisa pensar sobre isso, você não precisa pedir conselho para sua família ou para ninguém. Uma análise imediata, uma primeira análise daquelas circunstâncias, já pode te dizer se você deve ou não fazer aquilo. Certo? Uma análise imediata fala, não, mas é pecado, você vai orar. Oh, Deus, será que eu posso pecar ou não? Não, pecado não pode. Então se você tem duas decisões para tomar, uma é pecado e a outra não é, você já sabe qual fazer, que não é pecado. E eu pegar a circunstância do pecado, porque ela é mais óbvia. Mas existem circunstâncias que são um pouco óbvias. Você não precisa refletir muito. Você não precisa sair para orar. Você não precisa deixar a pessoa pensando. Fala, não, eu vou ver lá se Deus quer que eu peque ou não, depois eu te dou uma resposta. Não, já fala não na hora. Então, a primeira coisa que você faz é essa análise imediata, se é óbvio a resposta. Às vezes, você não precisa pensar muito para chegar a uma resposta. Tem as circunstâncias mais óbvias, mas nem todas são óbvias. Algumas não vão ser. Então, o que você vai fazer? Depois, dessa primeira análise imediata, não chegou a uma resposta, não tem nada tão óbvio, ora, lê a palavra de Deus e medita sobre aquilo. Para pelo menos uns 5 minutos. Apresenta o problema para Deus. Senta, lê a palavra, vê se Deus te responde alguma coisa. E reflete sobre aquilo. Reflete sobre o problema, reflete sobre o que você orou, reflete sobre o que Deus falou com você na leitura da palavra.
Só isso vai resolver metade dos seus problemas. Na minha vida, assim. A maior parte dos meus problemas eu resolvo aí. Eu oro. Mas é só isso? Só orar, ler a Bíblia e pensar? A palavra de Deus nos diz isso em Provérbios. Que aquele que vive na emoção, aquele que não pensa nas decisões que ele está tomando, não pensa nas atitudes, é tolice. E que é bom refletir sobre as coisas. É Provérbios, é simples. Ora, lê a palavra e pensa sobre o problema. Um pouco. Se talvez seja um problema complexo, você vai levar tempo para pensar isso, não tem problema. Deus ajuda. Se é uma decisão que toma rápido, Deus vai te ajudar. Agora, você refletiu, não chegou em lugar nenhum, aí você vai em quem? Você vai naquele seu grupo de conselheiros. Você vai naquelas pessoas que importam. Eu tenho minha família, eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas pessoas importantes. Eu vou conversando com elas. Eu tenho amigos meus que são crentes, alguns que não são. Então, normalmente eu vou num amigo crente, vejo o que ele tem para falar. Depois vou num outro amigo que não é crente, mas que também é importante, que sabe do que está falando, ouço ele também. Aí eu depois vou na minha família, certo? E é bom ter faixa etárias diferentes. Eu tenho 18, alguns dos meus amigos têm 18 também, alguns 22. Então é bom ter pessoas da sua idade, que entendem o seu ponto de vista, mas é bom ter pessoas mais velhas, que já viveram mais, que têm mais experiência. E você vai. Eu vou no meu pai, que é mais velho, vou naquele amigo que é crente, vou naquele que não é crente, e pondero tudo que eles estão falando. Muitas vezes são conselhos diferentes. Aí eu vou de novo o quê? Orando. Vou e oro em cima dos conselhos que eu recebi. Falo, Deus, me falaram para me fazer isso, isso e isso. O que você acha? Depois, mais um momento de oração e reflexão. Se você não chegou na resposta até agora, provavelmente você chega. Assim, 99% das circunstâncias da minha vida eu consegui resolver dentro desses 3 passos. Uma reflexão primeira, para já tirar circunstâncias mais óbvias. Uma segunda, que é individual. Uma reflexão, uma oração e leitura da palavra individualmente. E uma terceira, que é coletivamente. Se não der certo aí, você espera. Normalmente comigo foi assim, eu espero, porque aí não é nem questão de uma atitude minha, é questão de tempo. Deus ele vai acabar falando, mas no momento certo. Então você espera, talvez Deus fale no culto, talvez Deus fale em outro momento, certo? Mas esses 3 passos você chega lá. E é importante isso, porque a vida com Deus não é mágica. Deus ele não desce do céu para te dar resposta. Certo? Quando a gente vai orar, não é assim, Deus não desce do céu, senta do seu lado e fala, vai, vamos lá, qual que é o seu problema, Deus vai e te responde. A vida com Deus é na vida, certo? Deus ele fala durante a nossa vida, na circunstância, da mesma forma como Deus nos abençoa através de pessoas. A gente ora, Deus, não tenho o que comer, tá difícil aqui em casa, Deus não desce do céu com uma cesta básica. Deus vai e usa alguém para enviar a cesta básica na sua casa. A vida com Deus é assim, tomar decisões, se você for indeciso quanto eu, Deus não vai descer do céu e falar, olha, é assim que você vai fazer, faz isso que você vai dar certo. E nem usar profeta. Eu posso falar uma circunstância. Quase nenhuma decisão importante da minha vida foi baseada em profecias. Nos meus momentos de maior indecisão, quando tudo que eu mais queria que Deus enviasse, o profeta fala, não, faz isso, não acontecia. E naqueles momentos quando eu achava que não, eu tô ali, não, agora nada vai acontecer, Deus vai e usa um profeta. Deus quase nunca, muito pouca coisa da minha vida, Deus falou comigo que isso não é profecia. Então não fique esperando. Não fique esperando, não. Eu vou no culto porque tem aquele irmão ali que revela e ele vai falar, não vai. Certo? E se ele te falar, não vai ser de Deus. Deus ele não quer nos reforçar em comportamentos ruins. Deus ele quer que a gente aprenda a buscar nele. Então se você fica muito atrás de profeta, desse negócio, Deus não vai falar com você. Porque ele quer que você aprenda a confiar nele. Então não funciona assim. Tem até gente que Deus fala mais com profecia do que a mim. Deus quase nunca fala comigo com profecia. Então pode até ser mais com você, mas também não vai ser muito. Porque a nossa primeira fonte de conhecimento, de ajuda é a palavra de Deus. Os conselhos, são as pessoas importantes da nossa vida. E depois Deus usa no momento que Ele quer, no momento de necessidade, os profetas. O comentário do autor diz assim: existem pessoas que ao se aproximarem de nossas vidas fazem com que nos afastemos de Deus e dos propósitos que Ele tem para nós. Há pessoas que querem nos levar a fazer coisas que já havíamos abandonado. Não descansam, estimulando a todo momento a ter uma vida espiritual desregrada. É preciso ter cuidado com o nosso círculo de amizade, pois existem pessoas que querem enfraquecer o nosso relacionamento com Deus. Pessoas assim que são ervas daninhas. Isso acho que é até simples se pensar.
Deus usa pessoas para nos abençoar? Deus usa, com certeza. E o diabo usa pessoas para tentar acabar com a gente? Com certeza. Não é só a pessoa que te ofende, que te humilha, que está vindo do diabo. Às vezes até a pessoa que te ofende, que te humilha, é uma permissão de Deus para te abençoar. As tentações, os enviados do diabo mais perigosos são aqueles bonitinhos, são aqueles amigáveis, são aqueles com palavras doces. Tem até um provérbio que diz que aquele que ofende por amor, ele tem mais sabedoria do que aquele que bajula. Ou seja, aquele que fala a verdade, mesmo que doa, porque gosta de você, é melhor, é mais sincero, é mais sábio do que a pessoa que fica te bajulando, falando só o que você tem que escutar. O diabo, talvez uma das coisas que ele mais faz é falar pra gente aquilo que a gente quer escutar. É falar aquilo que agrada a nossa carne, aquilo que a gente já quer fazer. Então, da mesma forma como Deus envia pessoas para nos ajudar, o diabo também envia. Por isso que a gente precisa tanto ponderar sobre a nossa vida. Ponderar se aquilo que as pessoas têm nos falado se condiz com a palavra de Deus. Ponderar sobre nossas conversas se elas condizem com a vontade de Deus. Porque parece que não tem nada a ver. Você fala, não, mas essa pessoa aqui não é crente, eu estou muito próxima dela, essa pessoa está aqui, ela me fala essas coisas aqui, mas não tem nada a ver. O que um conselho, o que uma amizade, o que uma conversa com uma pessoa pode ser importante? Tem. Porque nós somos seres sociáveis. Nós nascemos para viver em comunidade. E a comunidade nos influencia. Certo? E isso é todo mundo. Todo mundo é influenciado pelas pessoas que te cercam, pelos costumes, pelos hábitos, pela cultura que te cerca. Todo mundo é assim. E se a gente se cerca de pessoas de Deus, se a gente cerca daquelas pessoas que Deus quer que esteja na nossa vida, pode não ser necessariamente crente, pode não ser necessariamente crente, mas se cerca das pessoas que agradam a Deus, das pessoas que Deus quer que estejam na sua vida, você vai estar recebendo influências boas, recebendo aquelas influências que Deus quer que você tenha. Mas se você se cerca de pessoas que não agradam a Deus, você vai estar recebendo influência dessas pessoas. Então pode parecer que não, mas é só uma amiga. O que ela pode me influenciar? Vai. Não, eu não tenho mente fraca, não sou igual esses adolescentes aí que se deixa levar. Você pode não desviar por conta de um amigo ruim. Provavelmente você não vai desviar. Mas você pode ser um desviado dentro da igreja. Você pode ser levado a viver uma vida onde já não tem mais nada a ver com Deus. Você pode ir na igreja ainda, você pode participar da Santa Ceia, mas não há Deus mais na sua vida. Você adotou uma forma de vida que já não tem mais nada a ver com Deus que você servia, mas você ainda está na igreja. Aí isso acontece. O que mais acontece? Certo? A gente tem muitos exemplos bíblicos. Muitos. Um exemplo é Sansão e Dalila. Certo? Deus ele fala com Sansão. Deus fala, não, você vai ser meu, eu vou te usar para iniciar a libertação do povo de Israel das mãos desse povo aí. E Deus ele age de formas que ninguém esperava. Sansão se apaixona por uma filisteia. E a Bíblia fala que aquilo era o plano de Deus. A família de Sansão não queria que ele fizesse, mas a Bíblia fala que era o plano de Deus para ele. Ele planeja um casamento, só que ele começa a pecar. Ele, como filisteu, não podia beber vinho, ele não podia cortar o cabelo e ele não podia tocar animais mortos ou nada morto. Ele mata um leão, já vai lá e coloca um cacho de... Cacho não fala cacho, mas um favo de mel dentro do leão. Ele vai, pega o favo de mel dentro do leão e começa a comer. Ele feriu a primeira lei de Deus a respeito do nazareado. E ele vai. Desse momento do mel com o leão, no casamento dele, ele propõe um enigma para as pessoas que estavam ali, para os seus convidados filisteus. E ninguém consegue adivinhar o enigma. Vão lá, forçam a noiva de Sansão a contar o enigma. Ela conta a resposta do enigma. E Sansão fica bravo, porque ele tem que ir lá e dar aquilo que ele tinha prometido que ele daria, caso eles acertassem o enigma. E aí, Sansão ele perde a esposa, ele se casa com ela, não se casa mais, ele tinha sido humilhado pelas pessoas, ele cai na mão de quem? Nesse momento de fraqueza dele, ele cai na mão de quem? De uma outra filisteia chamada Dalila. Ela começa a aparecer, começa a se envolver com ele já não tá nem mais aí pra Deus, quer vir, e a história vai. E ela fica, conta o seu segredo, a sua força. Ele não podia contar pra ninguém. Ela, não, vai lá, conta o segredo da sua força. Bom, o que pode dar de ruim? Ela vai ser minha esposa.
pode dar de manhã? Ela saiu o segredo. Ele vai, conta, ela vai, manda cortar os cabelos dele e Sansão se torna escravo. Era uma pessoa. Uma única pessoa que influenciou tanto a vida de Sansão que os planos que Deus tinha para ele foram pro lixo. Sansão é um homem único. Eu gosto muito da história dele porque não existiu um único homem na história do mundo que nós temos registro que fez o que Sansão fez. O poder que ele tinha no Espírito Santo era único. Era super força. Era quase um super-herói. Ninguém mais na palavra. A gente não tem nenhuma outra circunstância onde alguém faz algo parecido com o que Sansão fez. Ele era um homem único. Que tinha a oportunidade de viver algo único. Mas ele não conseguiu. Por causa de uma pessoa. Então assim, muitas vezes a gente vê, fala, não, Deus tem promessas na minha vida, né? Não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem, esse tipo de coisa. Só que a gente vê constantemente na Bíblia que Deus ele leva as nossas decisões em conta. Deus ele leva as nossas decisões em conta. Por exemplo, um outro exemplo disso. Quando Josué chega, o povo de Josué chega na Terra Prometida, Deus fala, olha, essa, e todo esse monte de terra aqui vai ser seu. Você vai fazer assim, você vai chegar pro povo que está morando naquela terra e vai falar, olha, essa terra aqui agora é nossa. Sai daqui ou vocês morrem. O povo que sair, você deixa vivo. O povo que não quiser sair, você mata. Mata todo mundo. Eles são pecadores e merecem a morte. Mata todo mundo. José fala, tá bom. E vai. O povo vai conquistando a terra. Chega um povo, eles falam, não vamos matar não. Não, deixa esse povo aí. Aí chega uma terra que Deus mudou conquistar, fala, não, essa terra aqui não. Não, tá muita terra, já tem muita terra, já essa terra aqui não. Vamos para a próxima. E vai. Não, esse povo aqui, vamos viver com eles. Acho que eles são um povo legal, vamos morar com eles, vamos viver aqui no nosso meio. Quando termina a história de Josué, Deus fala assim, olha, Josué, você não fez o que eu pedi. Era para você ter tido mais poder, era para o povo de Israel ter mais terra, era para eles ter mais dinheiro, era para eles ter mais um monte de coisa que eles não têm, porque vocês não obedeceram a minha palavra. Mas espera, Deus não prometeu que era para ser toda aquela terra deles? Prometeu. E por que eles não tiveram? Porque eles não obedeceram. Eles escolheram não matar alguns povos, escolheram viver no meio deles, escolheram ter misericórdia quando Deus disse para não ter. Deus leva nossas escolhas em consideração. Então, você pode falar, um amigo faz a diferença toda? Faz. Um amigo ruim destrói toda a sua vida. E destrói os planos de Deus na sua vida. Não, mas Deus vai fazer acontecer. Se você escolher que não, Deus não vai fazer. O mundo está cheio de gente que escolheu fazer o que Deus não quis que elas fizessem. O mundo está cheio de gente que escolheu viver sem Deus. Deus morreu na cruz por todas as pessoas do mundo. Ele morreu para que todo mundo fosse para o céu. E a gente pode dizer, provavelmente, que mais parte das pessoas no mundo hoje não vão para o céu. Se a gente pegando, por exemplo, só o exemplo de números. Existem 2,2 bilhões de cristãos no mundo. Isso é 1/3, mais ou menos, da Terra. É 1/3. Os outros 2/3 são de outras religiões ou ateus, ou enfim. Ou seja, Deus morreu por todo mundo, mas a maior parte do mundo, pelo menos hoje, não é cristã. Isso a gente supondo que esses 2,2 bilhões são crentes. Que a gente sabe que não é. Então, se a gente insistir no erro, Deus ele deixa. É aquela coisa. No fim da vida, ou a gente diz, Deus, seja feita a sua vontade, ou Deus diz pra gente, seja feita a sua vontade. Aí daqueles onde Deus diz, seja feita a sua vontade. Mas infelizmente é assim. Então, pense com quem você está andando. Pense com quem você tem se aconselhando. Se você não está se aconselhando com ninguém, ore em busca das pessoas para você se aconselhar. Agora, se você... Deus fala. Esse ponto de amizades, Deus ele fala, ele mostra, fala, isso aqui não tá legal, essa pessoa aqui ó, não tá legal. Esse círculo de amigos aqui não tá legal, esse lugar que você está frequentando não tá bom. Deus fala. Ora, reflita em Deus sobre as pessoas com quem você tem andado. Se elas têm te aproximado de Deus ou não. Porque esse é o ponto. Não existe gente neutra. É um erro a gente pensar que existe gente neutra no mundo. Ou a pessoa ela te aproxima de Deus, ou ela te afasta de Deus. Quer dizer que crente necessariamente me aproxima de Deus e gente do mundo necessariamente me afasta de Deus? Não. Existe muito crente por aí. Se você for andar com ele, você vai estar um passo mais perto do inferno. E existe muita gente do mundo que pode sim servir como uma bênção. Por quê? Como que pode isso? Como que um crente pode ser, um não crente pode ser uma bênção na minha vida? Deus, quando ele criou o ser humano, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança.
Ou seja, o ser humano era por natureza bom. Nosso corpo, nossa alma, nossos pensamentos, tudo era por natureza bom. O que o pecado fez foi aquilo que nós chamamos de depravação total ou depravação radical. O pecado ele afetou o ser humano em todas as suas instâncias. Então, nossa alma, nosso corpo, nosso psicológico, todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado igualmente. Mas não quer dizer que tudo em nós foi afetado pelo pecado. Ou seja, aquela parte daquela imagem de Deus que nós chamamos de Deus, o imago Dei que se fala, essa imagem e semelhança, esse resquício de bondade aparece em nós ainda. É como o C.S. Lewis, esse autor que eu gosto tanto, ele fala assim que é como um espelho. Nós originalmente éramos um espelho normal que refletia a imagem de Deus. O que aconteceu é que o pecado é como o pecado sujou a gente. A gente se tornou um espelho sujo. O espelho sujo ele reflete a imagem ainda, ele reflete, mas distorcida, não tão nítida, não tão bonita, não tão exata quanto o espelho limpo. Então o pecado fez isso, nós nos tornamos espelhos sujos. Refletimos a imagem de Deus? Refletimos. De forma distorcida. Não tão nítida, não tão bonita, não tão certo como deveria ser. Nós ainda refletimos. Sem termos sido salvos por Ele. Pessoas do mundo são capazes de fazer grandes coisas. A gente chegou na Lua. Olha só que da hora. A gente tem pessoas que não são cristãs que sustentam ONGs para ajudar crianças com câncer, para ajudar animais. Tudo isso é coisa boa? Com certeza. A gente tem hoje, agora, médicos, enfermeiros, vários profissionais da saúde que estão dando a vida deles para cuidar das pessoas que estão com corona. Isso é bom? Muito bom. Como não falar que é Deus aí? Como falar que não tem Deus aí nisso aí? Essas pessoas serão salvas por conta disso? Não. O que salva é a fé em Jesus. Elas serão menos pecadoras por conta disso? Também não. Mas é uma atitude boa. Ou seja, todos nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós. Por isso todos nós podemos abençoar outros. A história fala até, por exemplo, de Nabucodonosor, o rei ímpio, que Deus usou. Nabucodonosor foi o servo de Deus para punir o povo de Israel do pecado deles. Um pecador sendo usado por Deus para punir outro pecador. Olha só que legal. Então Deus usa. Pessoas não cristãs podem ser usadas para nos abençoar. Podem ser usadas também. Então, não pense, não, só posso andar com um crente, porque só crente vai me ajudar. Toma cuidado com o crente. Na verdade, especialmente com o crente. Ao longo da história a gente vai ver que os maiores problemas que a igreja enfrentou foram internos. As coisas que mais chegaram perto de acabar com a igreja foram problemas internos, não foram externos. Você acha que a perseguição, que a morte acaba com o crente? Não acaba. O cristianismo não acabou quando mataram os cristãos. Mas chegou perto de acabar quando as heresias foram se infiltrando, vindo de dentro. Então, crentes e não crentes podem ser bênção na nossa vida. E temos que ponderar em Deus e descobrir quem vai nos abençoar e quem vai deixar a gente mais perto do inferno. O 3:1 fala assim: como Davi, precisamos ter consciência da realidade da situação. Ele está falando aqui sobre Davi enfrentando o gigante. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Aliás, Golias é um desenho de Satanás que nos afronta todos os dias. Assim como Davi, precisamos ter coragem e fé para enfrentar os gigantes que surgirem para afrontar o exército do Deus vivo. Aprendemos com Davi que a fé não dá ouvidos à covardia, mas ouve a voz de Deus. Esse ponto aqui é um ponto importante. Coragem não significa enfrentar cegamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. Às vezes a gente acha que ter fé é como uma desculpa para a gente não fazer nada. Ou como aqui diz, uma desculpa para a gente ser ignorante. Mas isso está muito, 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 muito longe da verdade. E assim, a gente sabe disso. A gente usa isso como desculpa, mas a gente sabe disso. Por quê? Quem aqui tem fé em Deus? Quem aqui tem fé? Não, eu tenho fé que Deus me guarda. Quem tem fé? Que levanta a mão, só para mim saber. Tem fé que Deus me guarda. Certo? Ok. A gente sabe que Deus guarda a gente, que Deus protege, que a gente tá bem. Mas a gente não olha pros dois lados da rua antes de atravessar? Ou a gente sai andando que nem louco, se jogando na frente do carro? Se alguém falar pra você, não, Deus guarda você, se joga na frente desse carro aí, você se joga? Não.
Ninguém é besta de se jogar na frente de um carro. Por quê? Se você jogar na frente do carro, o carro vai te atropelar. Provavelmente você vai morrer se isso acontecer. Ai, mas é minha fé em Deus. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Por quê? Porque Deus não é um idiota que está lá para fazer o que a gente quer. Ele não é um garçom que fala, Deus, agora o senhor vem e faz isso aqui para mim, tá? Ó, Deus, agora eu vou andar na frente do carro e o senhor me guarda. Não é assim que funciona. Deus é quem faz o sobrenatural e ele decide como e quando fazer. E nós temos então uma responsabilidade, porque é isso, é sobrenatural. São coisas extraordinárias. Os milagres, as grandes ações de Deus, são como invasões do mundo natural. É uma interrupção do ciclo natural das coisas. E são coisas extraordinárias, no sentido de que não acontece sempre. Então, Deus ele nos guarda, mas ao mesmo tempo ele exige de nós que nós vivamos a vida melhor possível. Então, a Bíblia diz que Deus nos dá, sustenta a nossa casa? Sim, mas isso não nos isenta de trabalhar. Ou Deus não vai trabalhar para você lá na sua empresa e o dinheiro cair na sua conta depois. Se você não acordar todo dia, enfrentar o desafio e for trabalhar, você não vai ter dinheiro para trabalhar. E depois você também não vai poder culpar Deus. Falar, não, Deus, o Senhor não me deu alimento. Você não foi trabalhar. Ou seja, a nossa fé em Deus, nossa coragem, nossa vida com Deus não nos isenta de cumprir as regras da vida. Esse é o ponto, esse é a grande paradoxo. Você vai, crê em Deus, crê que Deus te sustenta, mas ao mesmo tempo você vai e trabalha todos os dias, dá o seu melhor, e no fim do mês, quando o salário chega, você fala, Deus, obrigado pelo salário que o Senhor me deu. Você foi que trabalhou, mas ao mesmo tempo foi Deus trabalhando no meio de você. Você vai, toma todas as medidas de segurança. Olha antes de atravessar. Você evita lugares que são perigosos. Você tenta viver uma vida em segurança. Usa máscara. Só que quando você termina o dia, você fala, Deus, obrigado porque o Senhor me protegeu. Por quê? Porque Deus ele age no meio das nossas ações. Deus ele age nas nossas ações, como a caridade. Deus ele diz que ele vai prover pra gente, vai, mas ele criou a igreja, que é o órgão que fornece essas caridades, fornece essa ajuda. A gente dizima, a gente oferta, porque a igreja tem que sustentar pessoas, a igreja tem que se sustentar e fazer a caridade. E Deus está dizendo que nós façamos a caridade. Só que a gente vai, abençoa, e no fim o que acontece? A pessoa vem e fala, obrigado Deus, porque o Senhor me abençoou. Mas foi você que fez? Foi, e foi Deus também? Foi. Porque Deus age no meio, entre as nossas ações. Então, nossa fé não nos exime de conhecer, não nos exime de ser inteligente. Nós temos que ser o mais inteligente possível, temos que tomar todas as precauções que nós pudermos para proteger a gente e a nossa família, temos que trabalhar com todas as nossas forças, e no fim do dia, virar e falar, Deus, obrigado porque o Senhor me guardou. Deus, obrigado pela comida que eu comi. Obrigado porque o Senhor fez isso e isso por mim. Fé não é sinônimo de, não vou fazer nada. Na verdade, a fé é o que nos motiva a ser melhor. É você saber que Deus está te abençoando, que você vai e trabalha com mais gás, com mais força. A fé ela nos motiva, nos impulsiona a agir. E não nos isenta da ação. Isso não pode servir como desculpa pra gente. Saiu aqui. Aqui o ponto 3.3, ele fala assim: os exércitos de Israel estavam temerosos diante da grave crise que havia se instaurado. Não é difícil perceber que os filisteus haviam selecionado Golias para lutar por eles, pois esse homem era extremamente violento, competente no duelo, além de grande estatura. Entretanto, aquela batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. Foi isso que Davi disse quando estava indo para a batalha diante de Golias. Lawrence E. Potter diz: após se recusar a usar uma armadura com que não estava habituado, ele escolheu 5 pedras e tinha a sua tiradeira na sua mão. O rapaz, seguro de si, lançou-se ao desafio com a sua leveza e rapidez de movimento, contra o escárnio e o orgulho do filisteu, com a seguinte convicção: pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse aqui, a batalha não era de Davi, mas sim do Senhor. Às vezes, uma coisa que a gente precisa aprender é quais batalhas cabe a gente lutar e quais batalhas cabe a Deus lutar. Sabe uma batalha que você tem que lutar? Levantar todo dia para ir trabalhar cedo.
Deus não vai te chutar da cama e Deus não vai trabalhar por você. É um sacrifício seu de acordar, de sair da sua cama, de sair do seu conforto, de pegar o ônibus, de ir para o seu trabalho e trabalhar. Isso cabe a você fazer. Uma outra coisa que cabe a você fazer é educar seus filhos, por exemplo. Deus não vai descer do céu para bater no menino quando ele fazer coisa errada. Deus não vai descer do céu para conversar com ele e ensinar o certo. Cabe a você fazer. Você corrigir quando for necessário. Cabe a você ser um pai e uma mãe presente. Fornecer a ele o que ele precisa. São nossas batalhas diárias. Existem coisas que foram reservadas para nós e Deus não vai fazer por nós. Mas ao mesmo tempo, existem batalhas que não cabem a nós. E talvez um dos grandes desafios da vida é aprender isso. É uma grande fonte de frustração querer lutar batalhas que não são nossas. Mas ao mesmo tempo, vai dar muito errado quando você não querer lutar suas batalhas. Sua vida vai dar muito errado se você não lutar, se você se eximir da batalha achando que Deus vai fazer, como nós estamos falando. Mas ao mesmo tempo, às vezes a gente quer carregar no ombro uma batalha que não é nossa. Uma batalha que não é nossa, a nossa salvação. Não é nossa. Como assim a salvação não é nossa? A batalha de nos salvar foi batalhada por Jesus Cristo, lá na cruz. O dia que ele estava lá, no seu último suspiro e gritou, está consumado, quer dizer que ele já tinha vencido a batalha. Depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Já não cabe mais a nós lutar para chegar no céu. Jesus já lutou a batalha. Cabe a nós aceitar o sacrifício dele por nós. Não, eu tenho que viver aqui, porque se eu errar, Deus vai me condenar, ele vai tacar um raio na minha cabeça, porque não, eu tenho que fazer Deus me aceitar, eu tenho que fazer Deus gostar de mim, você não vai conseguir. Porque a batalha de fazer você ser aceito por Deus, a batalha de fazer você ser amado por Deus, foi por Jesus. Você tem que crer. Algumas batalhas são nossas, algumas não são. Aprenda a lutar suas batalhas com toda a sua força, mas aprenda a abrir mão das batalhas. Às vezes não cabe mais a nós. Aquelas pessoas que nós amamos tanto, que nós evangelizamos, que nós lutamos para trazer para a igreja, e a pessoa, você está vendo que não acontece nada, entrega a batalha na mão de Deus. Fala, Deus, é o seguinte, eu fiz o que eu podia, eu falei, eu fiz, agora eu só posso orar, Deus. Mas cabe a você fazer. Algumas batalhas não são nossas. Quando você aprender a lutar e a se esforçar nas batalhas que são suas, você vai encontrar paz. Que você vai dedicar suas forças às batalhas que importam. E vai descansar nas batalhas que não cabem a você. Essa é uma grande desafio na minha vida. Às vezes eu paro em situações que eu estou fazendo, não vai dar certo, porque agora eu vou fazer isso, e depois eu vou fazer aquilo, e se não der certo plano A, eu tenho plano B, se não der certo plano B, eu tenho plano C, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus fala, respira, primeiro, Deus chega, primeiro você respira, vem aqui comigo, vamos agora respirou? Agora você senta e espera. Não, Deus, mas eu tenho que fazer aquilo. E o negócio é, senta e espera. Senta e espera. O nosso esforço, quando Deus fala para você, senta e espera, sabe qual é o seu maior esforço? Esperar. Não tem nada que me agonia mais do que Deus orar para mim falar, senta e espera. É encontrar descanso nesse momento. É descansar. O nosso esforço é para descansar em Deus. Tem uma música que a música nem é tão boa assim, mas ela faz uma introdução muito bonita. E ela fala sobre isso. O seu esforço é descansar. Nessas circunstâncias, a sua maior dificuldade é relaxar, ter paz em Deus nesses momentos. Descansa em Deus quando Deus fala para você esperar. Aprenda a lutar suas batalhas com todas as suas forças. E aprenda a descansar em Deus quando a batalha for dele. Isso sim, isso é a fonte para a paz. E também é a fonte para motivação. Você vai ver. O comentário do autor diz assim: enquanto todos viam Golias, Davi via Deus. Davi aparece falando sobre Deus. Os soldados nada mencionam sobre ele. Os irmãos nunca falaram seu nome. Mas Davi entra em cena e levanta a questão do Deus vivo. Ele faz o mesmo com o rei Saul. Não joga conversa fora falando sobre batalha ou fazendo perguntas sobre chances de vitória. Ele traz somente um recado de Deus: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Esse é um ponto legal. Todo mundo estava olhando para o gigante. Os soldados estavam falando, nossa, olha, 3 metros.
Olha a grossura do braço desse homem. Olha isso, olha aquilo. Ele fala, não, mas quem que ele é para afrontar o Deus vivo? Aí ele vai para falar com Saul. Saul fala, olha, ele é um gigante, ele é forte. Tá todo mundo olhando para um gigante. Davi fala, não, mas essa batalha não é minha, essa batalha é de Deus. Enquanto está todo mundo olhando para o gigante, Davi está olhando para Deus. Isso é clichê, mas é verdade. A vida do cristão, Jesus, a palavra de Deus diz, nós não vivemos por vista, mas por fé. Nós temos que olhar para as coisas, nós temos que olhar. Nós temos que entender, como eu falei, a fé não exime a gente de conhecer o problema. A fé não é justificativa para ser ignorante. Conheça os seus problemas. Conheça o gigante. Olhe para o gigante. Mas não viva a partir do gigante. Viva a partir de Deus. A nossa vida, outro grande desafio da nossa vida é não viver por vista. O que é viver por vista? É viver baseado nas suas emoções. Viver baseado nas circunstâncias. As suas emoções, por quê? Qual que é o grande problema? A gente não pode ter emoção? A gente pode, não tem como não ter emoção. A emoção foi criada por Deus. O problema é que a emoção não foi criada para a gente viver a partir dela. Por quê? Porque a emoção, ela é inconstante. Um dia você está feliz, um dia você está triste, um dia você está animado, outro dia você está desanimado. Nós somos inconstantes nas nossas emoções. Então, se você vê baseado no que você está sentindo, hoje eu estou me sentindo salvo, então eu estou salvo. Agora eu acordei me sentindo, não estou mais salvo, então eu não estou mais salvo. Hoje eu estou me sentindo abençoado, hoje eu não estou me sentindo mais abençoado. Hoje eu estou me sentindo, eu estou sentindo vontade de ir para a igreja, então hoje eu vou para a igreja. Mas hoje eu nem estou mais com vontade de ir para a igreja, então eu não vou. Se você viver uma vida assim, você vai viver infeliz. Por quê? Porque a nossa emoção não define as coisas. Se você se sentir salvo ou não, não define você estar salvo ou não. O que define estar salvo? Depositar sua fé em Jesus. Você depositou sua fé em Jesus? Então você está salvo. Mas eu não estou me sentindo salvo hoje. Não importa. Eu estou com vontade de ir para a igreja, agora eu não estou mais. Você vai deixar de ir para a igreja porque você não está sentindo vontade de ir? Não. Nós temos o dever de buscar a Deus, de viver em comunhão e de vir aqui adorar a Deus. O que tem que falar não são nossas emoções, mas Deus. Viver por vista é viver por emoção, mas nós não vivemos por vista, é o que Jesus está falando. Nós vivemos por Deus. Ou seja, quando você olha para o gigante, você vai sentir o quê? Medo, você vai sentir raiva, você vai olhar e falar, não vai dar certo, olha que gigante aí, 3 metros, não vou conseguir. A gente não vive por vista, nós não vivemos por emoção, nós não vivemos pelo que parece ser. Nós vivemos pelo que as coisas são. E como que a gente sabe o que as coisas são mesmo? Como que a gente sabe o que as coisas são de verdade? A gente sabe o que as coisas são por causa do que Jesus diz. Jesus foi criar o mundo. Ele sabe como que o mundo funciona. Ou seja, as circunstâncias podem falar para você. A vista, as circunstâncias, suas emoções podem te dizer, acabou, perdeu. Mas se Deus diz, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É como Moisés. Quando vai atravessar o mar, o que acontece? Deus fala, olha, faz o seguinte, vocês vão aí, vão por aí. O povo fala, tá bom, vamos por ali. Aí eles começam a ir. Aí do nada vem Faraó ali atrás. E na frente tem o mar. O fato de ter aparecido Faraó e o mar muda a ordem de Deus? Não, Deus fala, olha, vocês vão vencer. Vocês vão conseguir tudo que eu falei. Vocês vão chegar na terra prometida. E vocês vão por aí. O Faraó, a ameaçando a vida deles, mudou o plano? Não. O mar à frente mudou a direção? Não. Por quê? Porque Deus falou que ia ser assim. Só que o povo começa a murmurar. Mas Deus, o Senhor tira a gente de lá para a gente morrer na mão de Filisteu. Como é que a gente vai por ali se tem o mar? E isso e aquilo. Isso é o que? É a emoção. É a vista. É as aparências. É as circunstâncias falando. Mas Moisés vira e fala, Deus, e aí? Deus fala, olha, a ordem não mudou. Eu falei que vocês vão por aqui, vocês vão por aqui. Fala, então, olha, bate aí na água. Moisés bateu, o mar abriu, eles passaram e todo mundo sobreviveu. Ou seja, se você viver por vista, pelo que parece, pelas circunstâncias, sua vida vai dar errado. Viva pelo que Deus diz, porque Deus sabe como a realidade é de fato. Ele sabe melhor do que você como o mundo funciona. Então não importa o que parece. Não, Deus, mas eu acho isso. Não, Deus, mas eu estou sentindo isso. Não, Deus, mas parece isso. Não, Deus, mas a circunstância é isso. Não importa. Se Deus diz, é isso, creia que é isso. Não importa como vai acontecer. Se você tiver que abrir o mar, se você tiver que virar o mundo de ponta cabeça, se você tiver que fazer o preto ficar branco e o azul virar roxo, Ele vai fazer. Creia que Ele vai fazer, creia no poder dEle. Não viva por circunstâncias, não viva por vista, mas viva por Deus.
Conclusão, já deu nosso horário. Dos menos pretensiosos aos mais arrojados estudos a respeito da vida de Davi, todos concordam que o segredo para ele derrotar os gigantes da vida foi sua confiança exclusiva no Deus de Israel. É isso. Todo mundo falando de gigante, todo mundo olhando para o poder, todo mundo olhando para o que ele está falando Davi. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Essa é a coragem, essa é a confiança. A gente fala, não, mas não é que a gente é bom, é o nosso Deus que é bom. E esse gigante vai cair hoje, e eu vou dar a carne dele para os bichos comer, porque ele afrontou o Deus dos exércitos. Nós vamos com essa fé, com essa coragem, de olhar no olho do problema, de olhar no olho do inimigo e falar, hoje eu dou sua carne para os animais comer, porque você afrontou o Filho do Deus vivo. Amém? Nosso tempo já se foi, e eu volto aqui a palavra ao nosso pastor. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra abençoada, que nos mostra que nós não devemos lutar com a nossa força, nós devemos... Todo cristão ele tem problema, ele tem lutas espirituais, mas nada é na nossa força. Nós temos que colocar na mão de Deus, deixar que Ele faça acontecer, porque nós, como seres humanos, nós erramos, nós tomamos as decisões erradas, mas o Senhor sempre acerta e sempre nos dá a direção, a melhor escolha possível. Amém? Que Deus abençoe cada um que veio aqui nesta manhã, aqueles que estão assistindo essa live também. O pastor, hoje ele foi trabalhar, por isso que ele não está presente, mas à noite ele vai estar no culto de Santa Ceia. Aquele que é batizado, venha tomar a ceia do Senhor, participar do culto reduzido, então vai ser o mesmo molde que a gente está realizando os cultos, né? Então aqueles que são batizados, que venham nessa noite para estar ceando junto conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração para encerrar esse trabalho. Feche seus olhos, Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus tremendo, Senhor, te agradeço, Senhor, por essa escola bíblica dominical que nos ensinou, Senhor, muito, Senhor, a respeito da Tua palavra, Senhor. Papai querido Senhor, que o Senhor venha, Senhor, Papai querido Senhor, a continuar falando com cada um, Senhor, Papai querido Senhor, até onde, Senhor, essa mensagem chegar, Senhor, que o Senhor possa continuar falando, Senhor, com todas as pessoas que ouvirem essa palavra, Pai. Continua, Senhor, abençoando, Senhor, essa igreja, Senhor, ajudando essa igreja, ajudando, Senhor, que essa obra continue, Senhor, para que a Tua palavra chegue para o maior número de pessoas possível, Papai querido Senhor. Nos dá um domingo abençoado, Senhor. Nos dá um domingo de paz, Senhor, para cada um, Senhor, que veio aqui nesta manhã, aquele que está assistindo, aquele que vai ouvir essa palavra em algum horário, Pai. Papai querido Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo domingo que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus, amém. Curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com a tua amada igreja, permaneça com ela hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos.